Bom, galera, a gente fez a criação do model, agora a gente vai criar o Core Data Stack. Eu vou explicar para vocês rapidamente. E na próxima aula a gente vai implementar os repositórios e continuar o processo aqui. Eu criei uma parte chamada Adapters, criei o arquivo aqui chamado Core Data Stack. Não se preocupe em entender agora o que é Adapters, Data Models, Repositories. Quando a gente for fazer o nosso último aplicativo do curso, a gente vai fazer ele estruturado da melhor forma possível, usando um tipo de arquitetura chamado Clean Architecture. Não se preocupe agora em entender, eu vou explicar para vocês cada um dessas camadas ou componentes e as suas responsabilidades. Então, o Core Data Stack, ele nada mais é do que uma classe que a gente vai botar todo o código que é o boilerplate, que a gente chama de boilerplate, mas seria o código em que a gente tem que implementar para que a funcionalidade exerça a função dela, mas a gente raramente vai voltar para mexer nesse código depois. Então, eu vou eliminar aqui os dois métodos que eu criei posteriormente, tá? Vou comentar ele aqui. Depois eu vou explicar esses métodos. Então, como eu te explicaram na primeira aula, o Core Data Stack ele é composto por alguns componentes. Então, ele é composto pelo NS Persistent Container, que é o responsável por carregar tudo. Ele tem o componente de NS Managed Object Context e ele tem os NS Managed Object. Atualmente, está muito mais fácil a gente conseguir criar uma stack dessa. Basicamente, a gente precisa ter um Persistent Container e a partir desse container, a gente tem acesso ao contexto, que é o NS Managed Object Context, e a gente consegue salvar todas as alterações e criações de objetos que a gente tiver na nossa aplicação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu criei uma classe, ela é final. Esse final aqui ele diz o seguinte: nenhuma classe pode herdar essa classe. Então, eu não poderia ter uma outra classe aqui que fosse class myCoreStack que herdasse Core Data Stack. Opa, tá errado aqui. Deixa eu botar stack. Eu não poderia ter isso aqui, porque a classe ela é final. Então ele vai dizer o seguinte: inheritance from final class Core Data Stack. Então existe um erro aqui na compilação que diz que eu não posso herdar classes final. Então toda vez que você fizer uma classe que você não quiser que ninguém herde, você usa o final antes e ninguém vai conseguir herdar essa classe. Nesse nosso caso é o que a gente quer. A gente não quer que ninguém crie as suas próprias stacks a partir dessa stack. Em outro tipo de arquitetura, uma arquitetura mais rebuscada, talvez a gente quisesse isso, tá? Eu não estou dizendo a vocês que façam sempre assim. Dessa forma aqui que eu estou fazendo, foi melhor fazer desta forma, usando a classe como final. Então eu criei uma variável chamada Persistent Container. Ela é um lazy var. Esse lazy ele faz o seguinte: essa variável, esse código dentro dessa variável só vai ser executado quando realmente eu chamar esta variável. Aqui, por exemplo, quando eu chamar o context e eu chamar esse persistent container para criar ele realmente vai ser executado esse código aqui, assim como desse context aqui também. Então, essa variável é uma NS Persistent Container. Eu estou criando NS Persistent CloudKit Container. Nas versões mais novas, a versão mais nova da stack de Core Data, você pode trabalhar com CloudKit junto com Core Data. A gente não vai aprender sobre CloudKit nesse curso, mas é bom que vocês fiquem sabendo que não muda muito trabalhar com CloudKit, só algumas configurações a mais. Então eu estou instanciando o CloudKit, o NS Persistent CloudKit Container, passando o nome do meu modelo, Innovation Tasks, que é esse aqui. E aqui eu digo o seguinte: container carregue todos os persistent stores. E aqui, na hora de carregar os persistent stores, que é realmente carregar o banco, né? Eu verifico. Se tiver um erro, eu lanço o erro aqui. Se não, eu só retorno a aplicação. Basicamente, poderia ser assim, mas fazer isso aqui. Mas prefiro deixar uma linha só. Esse código é basicamente um boilerplate, tá? É um código que você pode até achar na internet facilmente também. E caso não tenha erro, tá? Eu não vou lançar erro, eu vou retornar o container. Na hora de instanciar o contexto, mesma coisa. Eu chamo o viewContext dentro do Persistent Container. Para salvar o contexto, eu tenho esse método save. O que ele vai fazer? No Core Data, você não salva
para quem vem de Ruby, por exemplo, pode achar estranho, mas você não salva uma entidade específica, você salva o contexto. Então, quando você salva o contexto, tudo que tiver mudança no contexto vai ser salvo. Então, eu tenho esse método save, que pega o context e verifica se o context tem mudanças, quer dizer, se alguma das entidades tem mudança, ele vai tentar salvar. Se ele não conseguir salvar, ele vai lançar um erro aqui e vai fechar a aplicação. Numa outra aplicação, mais profissional, digamos assim, você não iria fazer isso porque a sua aplicação ela fecharia. Você provavelmente mandaria o erro para um Crash Analytics da vida para poder entender o que aconteceu e tratar o erro. Lógico que a aplicação pode ficar num estado inconsistente. Então, parece que a gente tem que testar bastante e trabalhar com testes. O que a gente não está fazendo nesse curso, é interessante que você depois pesquise como trabalhar com testes, principalmente com TDD. Então, eu ainda criei esses dois métodos, tá? Um método list. Pode parecer um pouco complicado esse método aqui, porque ele está usando generics. O que acontece? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu tenho o método list, que ele retorna um tipo T. E esse tipo T, ele é do tipo NS Managed Object. Esse método list ainda recebe um entity name, que é uma string. Dentro do método list, eu chamo NSFetchRequest, passando o tipo, inicializo ele e chamo o meu persistent container, o meu NS Managed Object Context dentro do persistent container e chamo o método fetch, passando o fetch request. O que esse método faz, fetch request, esse método fetch, ele vai executar o fetch request, que basicamente é como se fosse um SQL, um comando SQL que eu enviei para retornar certos tipos de dados. Só que a gente aqui não usa SQL, a gente usa fetch request, a gente usa também NS predicate, quando a gente quer adicionar cláusulas, como cláusulas where de um SQL, por exemplo. Então, se nada der errado, ele vai retornar todos os dados da entidade que eu passei aqui. Então vamos para o próximo método. O próximo método é o getByValue. Ele também tem um tipo, que é um tipo que estende de NS Managed Object. Então ele está retornando o tipo aqui. Ele não retorna um array, tá? Ele só vai retornar um valor, o getByValue. Eu passo o nome da entidade, eu passo o campo que eu quero pesquisar e o valor. Aqui também eu instancio um fetch request, passando o nome da entidade. E aqui eu tenho uma cláusula where, que diz o seguinte: eu instancio o NS predicate e digo que o formato é chave igual ao valor. Então, eu quero que esse field passado aqui, esse field, seja igual ao valor. Por que eu estou usando arroba e k aqui, né? Bom, o porcentagem k, ele indica que eu estou usando um key path. O que é um key path? Vamos supor que eu quisesse pesquisar o name da category dentro da task. Eu passaria task, category, name. Então, aqui dentro, nesse field aqui, o key path seria esse, category.name. Por isso eu uso o porcentagem K. O porcentagem arroba é indicando que eu estou passando uma string aqui. Então, existem outros formatos também que são usados para você formatar, para você saber que tipo de dados você está passando. E aí, se você quiser, você vai olhar aqui no String Format Specifiers, no String Programming Guide da Apple. E aqui você vai ver todos os tipos que você pode passar e os especificadores para cada tipo. Bom, peguei o predicado, adicionei o predicado no fetch request, é como se eu estivesse adicionando uma cláusula where aqui, e peguei, executei o comando para retornar uma lista. E estou pegando o primeiro. Estou usando exclamação porque isso aqui retorna um optional. Eu quero que retorne o objeto em si, não o optional dele. Basicamente, esse aqui é o Core Data Stack. E na próxima aula agora a gente vai ver como implementar nos repositórios. Então, até a próxima aula. Valeu!